Não era segredo que a Ordem dos Bruxos, embora fosse respeitada, estivesse lentamente se deteriorando com a própria inveja e a disputa interna dos bruxos, que sempre sabotavam uns aos outros em busca de mais dinheiro ou fama pelo mundo. O grande estopim que começou a ruína da Ordem dos Bruxos foi iniciada por um bruxo chamado de Arnagad. Ele era conhecido por sua extrema força física, um homem que ultrapassava os 2 metros de altura, e foi trazido para a Ordem dos Bruxos das distantes terras de Gemera, no sul do continente. Ele sempre vestia uma armadura pesada coberta por uma capa surrada de pele de urso. Com o respeito de muitos dos seus colegas bruxos, ele não sentia nenhuma conexão com seus irmãos, e ele foi o que mais perdeu os sentimentos no processo de mutação. Um dia, enquanto caçava, Arnagad negociou uma boa quantidade de moedas para matar um demônio que aterrorizava a aldeia das regiões montanhosas de Caedwen. Arnagad havia chegado naquela aldeia com a intenção de matar o monstro e pegar a sua recompensa. Depois de descobrir que outro bruxo já havia pegado o contrato antes dele, Arnagad ficou furioso. Ele encontrou seu colega, um bruxo chamado de Rhys, nas florestas caçando o demônio, e atacou o próprio irmão dele, fazendo cortes profundos no ombro e na cintura de Rhys. Rhys conseguiu fugir por muito pouco, porque a luta acabou atraindo a atenção do demônio e forçou Arnagad a lutar contra o monstro sozinho, enquanto Rhys fugia. No fim, Arnagad conseguiu matar o monstro e conseguiu coletar a sua recompensa. O Rhys voltou para o castelo de Morgrag, a sede dos bruxos, e contou para todos que ele foi atacado por Arnagad. Ciente de que ele seria punido pelos outros bruxos por sua traição, Arnagad chegou ao castelo junto com uma tropa de outros bruxos que o respeitavam e começou uma batalha sangrenta dentro da Ordem dos Bruxos. A Ordem dos Bruxos venceu essa batalha, então Arnagad e seus seguidores foram expulsos do castelo e fugiram para as montanhas de Amel, nas proximidades de Cintra, onde eles fundaram a Escola do Urso, e Arnagad criou medalhões com o formato de um urso para todos os seus bruxos. A criação da Escola do Urso foi a primeira traição da Ordem dos Bruxos, que resultaria no fim dela. Embora tivessem intrigas o tempo todo, nunca tinha ocorrido algo tão grave quanto o derramamento de sangue e a morte antes. A Escola do Urso construiu a fortaleza de Haern Kadush nas montanhas Amel, e eles preservavam a força física nas suas mutações genéticas. Todos os alunos da Escola do Urso deveriam passar pela prova da montanha. Essa prova forçava o seu aluno a se aventurar no pico do Monte Górgona para recuperar uma pedra rúnica especial que provava a sua ascensão. Somente assim ele se tornaria oficialmente um bruxo do urso. Os bruxos da Escola do Urso eram pessoas solitárias e eles não gostavam de estabelecer laços fortes com ninguém, nem mesmo com os próprios irmãos da Escola do Urso. O encontro deles, mesmo quando eles se encontravam assim, geralmente terminava em derramamento de sangue. Eles brigavam frequentemente. Isso se deve à filosofia do fundador da escola. Arnagad acreditava que os bruxos deveriam se concentrar apenas no aspecto profissional de suas caçadas. Ele achava que qualquer código ou virtude eram apenas bobagens criadas para inflar o ego e, portanto, favorecia a autonomia dos bruxos acima de tudo. Ele queria que os bruxos fossem profissionais, que se importassem apenas com o dinheiro e nada além disso. A fortaleza de Haern Kadush era difícil de se viver devido ao frio extremo e à constante neve nas montanhas. Os meninos em treinamento precisavam se juntar em volta de fogueiras e se cobrir com cobertas de pele pesadas para dormir. Se não fizessem isso, muitos acabavam morrendo congelados ou de hipotermia. Além disso, precisavam trabalhar na incessante remoção da neve dos pátios da escola. Essa vida dava aos bruxos da Escola do Urso uma força e uma resistência física muito maior do que a maioria dos bruxos. Eles gostavam de usar armaduras mais pesadas, eles favoreciam mais a defesa do que a agilidade, né? E junto com a Escola do Gato, a Escola do Urso era a única das escolas de bruxo que usavam bestas no seu arsenal de armas, então eles carregavam bestas nas suas costas. A Escola do Urso também costumava usar escudos nas suas batalhas. Algum tempo depois da Escola do Urso, Ivar desejou matar o grão-mestre Arnagad para roubar a liderança, pois ele sabia que o bruxo não aprovaria sua decisão de buscar a caçada selvagem. Acontece que Ivar constantemente tinha visões e pesadelos com a caçada selvagem, e ele queria encontrar o que era essa misteriosa ordem de cavaleiros espectrais, mas ele sabia que Arnagad jamais concordaria,
pois o grão-mestre acreditava que os bruxos deveriam agir apenas quando eles eram pagos. Quando Ivar e seu grupo tentaram matar Arnagad, eles foram derrotados pelo líder e expulsos da escola do urso. No auge de seu poder, os bruxos do urso costumavam a viajar para Skellig, tanto devido aos monstros quanto à mentalidade dos Ilhéu ser bem semelhante à deles. A escola do urso deixaria de existir depois que eles fracassaram em completar um contrato para destruir uma tribo de vampiros superiores. As frustrações das pessoas nas províncias devastadas pelos vampiros se tornaram rebeliões e tumultos. Eventualmente, as aldeias vizinhas uniram-se para destruir a escola do urso, porque eles prefeririam compartilhar as montanhas com monstros do que com esses bruxos frios e sem sentimentos. E como os bruxos da escola do urso não tinham aquele senso de união entre si, né? Eles acabaram fugindo e vivendo isolados pelo mundo, e eles se recusaram a morrer defendendo o seu lar dos humanos. Entre os membros mais conhecidos da escola do urso, eu vou citar aqui para vocês o Arnagad, que foi o fundador da escola e o primeiro traidor da Ordem dos Bruxos, provando do seu próprio veneno. Ele acabou sendo assassinado pela traição dos seus antigos membros. Junod de Belhaven, ele foi um híbrido de anão com gigante que foi transformado em bruxo, viajando pelo mundo buscando a armadura perfeita para se tornar o grão-mestre da escola do urso. E, infelizmente, ele morreu tentando encontrar essa armadura na região de Tussan. Ivo de Belhaven, ele foi um bruxo que constantemente brigava com seus colegas bruxos, levando a muitos espancamentos e derrotas em seus treinamentos. Ele trabalhou por um tempo com a rainha Mive e ela lhe ofereceu uma vaga entre seus exércitos, mas ele recusou e continuou se aventurando pelo mundo. Warren de Gillingen, ele foi um bruxo importante da escola do urso. A sua fama começou quando ele aceitou um contrato por um demônio em Sintra. Enfrentando uma luta difícil, Warren consegue matar o monstro e vencer a briga. No entanto, no meio da luta, a criatura conseguiu esmagar o braço esquerdo de Warren, transformando seus ossos em migalhas. Apesar de beber muitas poções tentando se recuperar, Warren nunca conseguiu curar esse ferimento e o braço dele ficou eternamente deformado, forçando ele a se readaptar com essas novas condições. Enquanto caçava outro monstro, Warren sofreu mais um ferimento grave no mesmo braço deformado, e aí o médico não pôde fazer mais nada para salvar ele, e o braço esquerdo de Warren precisou ser amputado do cotovelo para baixo. A vida de bruxo foi muito difícil para ele sem um braço, mas ele deu muita sorte de encontrar um mago amigável que estava testando uma nova tecnologia de próteses mágicas. Warren ganhou uma prótese de braço nova e finalmente pôde voltar à sua vida normal de bruxo, agora com os 2 braços.